Semana, semana passada. Semana passada, vocês ficaram com uma tarefa, né? Deixa eu compartilhar. Alguém conseguiu fazer? Sim, eu e o Júlio fizemos hoje na parte da tarde. Ah, então aqui, ó. A ideia, então, era vocês fazer ali a formação de preço, né? Então, eu passei para vocês, né? A cooperativa Recicla Mais, deixa eu botar aqui. Ela realiza um levantamento dos seus gastos mensais para entender o preço cobrado por materiais recicláveis e está cobrindo os custos da operação. Então, foram identificados alguns gastos e aqui a produção do mês, certo? A primeira parte pede para você calcular o total de gastos, né? Então, essa daqui é tranquila, né? É só a gente fazer uma soma aqui. De cabeça aqui vai dar uns 6 mil, né? Então, essa primeira parte aqui, tranquilo. Depois, calcule quanto que cada quilo precisa pagar a operação. Daí, esse daqui, né, a gente vai pegar o total dos nossos gastos, né, e vamos dividir pelo total que a gente conseguiu ali produzir, certo? No caso, então, 6 mil dividido para 5 mil. Então, a gente chega aqui a 1,20 por quilo, né? Então, esse daqui é o custo, o total de gastos, né, do nosso, da nossa quantidade que a gente produziu. Depois, então, né, se a cooperativa ela vender abaixo de 1,20, né, que é o valor esse que a gente chegou, ela acaba tendo prejuízo, né? E como que a gente precifica, né? Então, a gente quer obter aí 20% de sobra e os custos aí, então, 80%. Então, lembrando que a gente completa 100%, então 20% é o que a gente quer de sobra, né, de lucro, e 80%, então, é o que a gente precisa compor o custo. E eu mostrei para vocês, né, que é importante a gente fazer dessa forma, que a gente, se fizer de outra forma, a gente acaba perdendo dinheiro. Então, aqui 1,20, 1,20 dividido por 0,80, que é aquela formulazinha que eu passei para vocês, a gente chega aí a 1,50, né? 1,50, né? A gente chega a 1,50, que é o nosso preço ali de venda. E a ideia de vender por 1,25 acaba aí cobrindo ali uma parte ainda acaba cobrindo os custos, né? E a gente tendo uma sobra aí de 5 centavos, né? Então, ela vai apenas cobrir aí os custos, certo? Então, a ideia é que a gente consiga vender mais do que dê para cobrir os custos, certo? Chegaram mais ou menos nesse valor, Júlia, Júlio e... Sim, deu exatamente esse valor. Tá, tranquilo aqui. Então, vamos aqui. Então, esse momento da aula 6, né, nossa última aula, né? Espero que vocês me convidem lá para a formatura. Então, o que que eu preparei? Primeiro, a gente, então, fazer, né, o primeiro, os exercícios, né? Então, dei uma recapitulada. E vamos ver, então, o que que a gente viu aqui até essa aula de hoje. Vocês lembram? Sayonara, lembra? Regina, Júlio, Eu Ah, tenho eu vou no ruxado meu, aqui, professor. vou no meu famoso 0 a 0 ali, o ponto de equilíbrio. um ponto de equilíbrio. A gente viu 0 a 0, né? Deixa eu dar uma recapitulada aqui. Aprendemos o que que era
valor fixo e variável, custo fixo e variável também. Isso. Né? Então, lá na aula 1, né, recapitulando o que eu trouxe para vocês, né, a gente diferenciou o que é um custo e o que é uma despesa, lembra? Né, então, um custo ele está ligado à atividade principal, né, da cooperativa, né, ou do meu negócio, né, e aí a gente trouxe vários, vocês mesmos trouxeram vários exemplos, né, e a gente percebeu que cada um aí tem o seu recorte, certo? Então, o que é custo para um pode ser, não ser custo para outro, né? Então, porque algumas cooperativas trabalham com prestação de serviço, outras trabalham só com a seleção de materiais, né? Então, vai muito de acordo a, com o negócio, né? Com a atividade principal que o negócio se propõe, certo? E a despesa, ela está ligada à organização, né? Então, isso daqui sim, né? Isso daqui basicamente é, é o mesmo, né? Para todos. É custo com advogado, com contador, né? A parte administrativa, certo? Então, é tudo que não está ligado diretamente à operação da cooperativa que ela se propõe. Mas sem isso não funciona também, né? A gente precisa desses gastos, dessas despesas, né? E para o negócio funcionar. E além disso, né, a gente viu ainda que existem custos fixos e custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Então, que é, se eu abrir o meu negócio e vender alguma coisa, eu tenho que pagar. Se eu não vender, eu também tenho que pagar. Né? E a gente trouxe o aluguel, né, é o mais clássico de todos, né? Claro que para a cooperativa que paga o aluguel. Então, independentes, o senhorio ali, né, que cobra o aluguel, ele não quer saber quantas toneladas vocês processaram no mês, se teve chuva, se teve sol, ele vai lá e vai querer o valor ali do aluguel no final do mês, né, no início do mês, né? Assim como o contador, assim como o advogado, né, eles vão querer o valor ali. Então, a gente viu o conceito de custo fixo, despesa fixa, custo variável e despesa variável, né? E lembrando, né, muitas vezes, cuidado que a despesa, o custo, ele pode ser fixo, mas o valor é variável, né? Então, eu tenho ali um valor e ele pode variar ali de acordo com o mesmo, mas eu sempre vou ter aquele gasto, certo? As receitas, a gente viu também o conceito de receita, né? Tudo que a gente consegue converter ali, né, em dinheiro, certo? Tudo que entra. E quando a gente tem ali o resultado, né? Um resultado positivo, quando as minhas receitas são maiores que com meus custos e as minhas despesas. Eu vou ter sobras. Se o resultado, se a minha receita é menor do que meus custos e despesas, a gente acaba tendo perdas, certo? Que é no linguajar tradicional, né, o prejuízo e o lucro, né? Mas aqui, como a gente trabalha com cooperativa, a gente traz outro conceito, que é sobras e perdas, mas a lógica é a mesma. Isso foi na primeira aula. Na segunda aula, a gente viu, né, que a gente precisa tudo ser identificado, tanto como uma saída quanto uma entrada. E daí eu trouxe para vocês, eu lembro se na segunda aula. Na segunda aula foi a questão do orçamento, né? A gente lembram o que é um orçamento? A gente, né, e depois conversa com vocês, a gente viu que a maioria não faz o orçamento, né? O que é? Que é a previsão de quanto que vai entrar e quanto que vai sair. Previsão, né? É um planejamento, quando a gente está falando de futuro, certo? A gente viu que isso é bem importante nessa questão do orçamento, porque a gente está planejando lá as nossas entradas e as nossas saídas, certo? Agora eu não lembro quem que trouxe um conceito desse. Eu sei que todo o início do mês eu já começo na cooperativa devendo.
né? Oi, Júlio. E o Júlio, né? Então, a gente consegue ter um planejamento, né? Quando a gente pensa em orçamento, ok? Depois, na terceira aula, a gente veio com o conceito de... antes, né? Eu mostrei para vocês, né, que não é importante também, é importante a gente saber os conceitos, saber o orçamento, fazer o orçamento, mas também saber analisar, que daí eu passei os cenários para vocês, né? Bom, eu tenho daqui 2 meses, eu tenho esse cenário. Bom, se eu perder o contrato com a prefeitura X, né, o que vai acontecer lá com a minha saúde financeira da cooperativa? Né? Se eu tiver um aumento de despesa, se eu tiver queda da receita, né, o que que isso vai resultar? Então, a gente já consegue fazer um planejamento, né, e antever ali algumas situações que podem acontecer. Daí, depois a gente falou na etapa da aula 3, daí a gente veio com o conceito de fluxo de caixa, lembra? Então, no orçamento a gente fazia o planejamento. Aqui no fluxo de caixa era a execução. E essa parte, pela conversa que a gente teve, praticamente todos aqui fazem, que é justamente o registro daquilo que entrou de dinheiro e daquilo que saiu. Né? Gastei com uma fita isolante, está lá no fluxo de caixa. O fluxo de caixa é super importante, né? Mas a gente viu que ele tem uma limitação que ele mostra exatamente aquilo que aconteceu, né? Então, mostra uma situação que aconteceu. Diferentemente do orçamento, aonde a gente começa a fazer um planejamento, né? Claro que os dois são importantes, né? É fundamental trazer os dois, tanto que eu montei para vocês uma tabelinha, né? Onde a gente tem lá todas as entradas e saídas, e tem o previsto e o realizado. O previsto seria o orçamento, e o realizado aquilo que aconteceu, certo? Na aula 4, que foi a aula anterior, não, na, não, na aula 4, na aula 4 a gente falou, daí sim, Júlio, né? Do 0 a 0, né? Que era o ponto de equilíbrio. Então, quanto que a minha cooperativa precisa operacionalizar para ficar no 0 a 0, certo? E esse ponto de equilíbrio, né, esse indicador, ele é fundamental, que a gente consegue saber onde é que a gente está pisando, certo? Então, a gente consegue saber que, bom, é bem que o Júlio falou, eu já sei que todo mês eu já saio devendo, mas o quanto, né? E o quanto que eu preciso vender, produzir de material, produzir de serviço, para conseguir cobrir esses meus gastos, certo? Então, a gente viu ali o conceito de ponto de equilíbrio, certo? A partir desse ponto aqui é o 0 a 0. Se eu conseguir produzir mais, vender mais, né? Selecionar mais material, prestar mais serviço, né? Eu vou ter sobra, né? Lucro. Agora, se eu fizer abaixo disso, vai ser prejuízo, ok? E na aula 5, a gente viu a questão do preço de venda, né? Então, como é que a gente faz ali a precificação do nosso produto, do nosso serviço, certo? Que ali acho que foi, agora não lembro se foi o deixa eu lembrar o nome, eu sou péssimo com o nome, mas acho que foi o Cássio. O Cássio falou: se eu vender mais, eu vou ter mais custos, né? Eu vou ter mais despesas. Mas sim, justamente por isso, né? Porque a gente chegou naquele conceito que cada produto, cada quilo que eu vender dos materiais, uma parcela vai para pagar o advogado, outra parcela vai para pagar o contador. E assim, é como se eu pegasse uma fatia de uma pizza, né? E fosse ali distribuindo as fatias. Bom, uma fatia vai ficar para o advogado, uma fatia vai ficar para o contador, uma fatia vai ficar para a Corsan, outra vai ficar para a CE, e assim vai indo, né? E depois, o que sobrou ali, a gente divide entre os cooperados. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Acho que foi mais ou menos isso, né? Dei uma
um remember, né, de tudo que a gente viu aqui nessas aulas. Então, basicamente, opa, agora deu. E agora eu vou vir para um conceito um pouquinho mais. Opa, não era para vir para cá. Para de compartilhar. Eu ainda vou aprender, pessoal. Não. Cadê vocês aqui? E, o, aqui. Agora sim. Hoje, então, eu quis trazer vocês, né, para esses conceitos mais iniciais e mais práticos do dia a dia. Agora, antes de continuar, eu queria ver com vocês. Vocês têm acesso ali, vocês me disseram que vocês pagam um contador, né? Isso? Sim, eu acho que todos o mesmo. Mesmo. Certo. E vocês chegam a ver alguma documentação, algum relatório que ele apresenta, que ele entrega? Como assim? Ele faz algum relatório, alguma coisa para vocês? Das entradas e saídas? Entradas, saídas, Sim, todo final de ano ali a gente faz balanço, né? Então tá? E tem um esse relatório. balanço patrimonial ou vocês fazem balanço no sentido de inventário? É um balanço no sentido de inventário, tudo que entrou no ano, tudo que saiu, mês a mês. Perfeito. Todos nesse sentido? Certo. Nunca. Você já ouviu o termo patrimônio líquido? Já? Balanço patrimonial? Não, Júlio? Ah. DRE? Também não. Não? Tá. Balanço patrimonial e DRE, né, são dois, acho que dentro da contabilidade, são os dois relatórios mais importantes de uma empresa, falando contabilmente, certo? Bom, por isso que eu trouxe aqui esse conceito de contabilidade, né? Então, é uma ciência social, né, que através da execução de serviços técnicos, ou seja, controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma entidade, física ou jurídica, permanentemente. Acho que dentro das profissões, eu acho que é uma das mais antigas, né? A gente tem é uma das mais antigas, né? Por que que eu digo aquela mais antigas? Porque tem até registros até na Bíblia, né? Para quem é cristão, né? Tem ali algumas passagens, né, que remontam ali a ideia de um contador, né? O que que a gente fala? O que que a gente perguntei do balanço patrimonial, do patrimônio, né? Porque desde que a gente se conhece por gente, a gente paga imposto, né? Então, imposto não é uma coisa que vem aqui de agora, né? Isso daí já existe há muito tempo. Então, a Roma antiga, né, já se tinha esse conceito de pagar imposto, né? Então, de acordo com o que eu tinha que pagar imposto. Quantas terras eu tinha, quantos hectares eu tinha que pagar imposto. Eu estou tentando achar aqui. Mas esse conceito que a Sayonara trouxe, né, fazer o patrimônio, né, que é muito ligado a fazer um inventário. Alguém aqui já participou de algum inventário?
né? Já, só a sayonara. Inventário é um pouquinho diferente do que é o balanço patrimonial, do que é o patrimônio. Inventário é uma parcela do patrimônio. Então, geralmente a gente faz um inventário que é contar todo o que a gente tem de estoque dentro de uma empresa para compor ali o patrimônio, que, claro, o estoque ele é uma parte do patrimônio da empresa. Toda empresa, todo final do ano, né, ela precisa entregar esses dois relatórios, que são, no final do ano, ela tem que entregar um relatório. Diz, olha, a gente teve isso daqui que a gente teve na nossa empresa. Então, isso é uma obrigação de toda empresa, por isso que o contador, ele precisa fazer isso daí. Bom, toda empresa, ela nasce com uma finalidade, né? A grande maioria das empresas, ela visa resultados financeiros. Outras buscam aí resultados sociais, outras buscam expansão, mas no final, todas elas buscam atingir os objetivos traçados, seja ele qual for, certo? E o patrimônio, que é um pouquinho diferente do que a Sayonara trouxe, o que ele seria o patrimônio? É tudo que a empresa tem, né? Quando a gente traz para o conceito da nossa vida, né? Se eu perguntar assim, ó, Regina, qual é o teu patrimônio hoje? A Regina vai listar tudo que ela tem, casa, carro, tudo que ela tem, certo? Né? Se eu perguntar para o Júlio, Júlio, qual é o teu patrimônio hoje? Ah, é carro, casa, tudo que tu tem no teu nome, né? A Sayonara é a mesma coisa, né? Esse conceito que a gente entende sobre patrimônio, certo? Com, Quando a gente fala de uma empresa, de uma cooperativa, tem dois elementos também que a gente acaba colocando também, que são os direitos e as obrigações. Consegue entender o que seria um direito? Acho que a obrigação acho que é mais fácil. O que seria, para um, olhando até para o pessoal, né? O que seria uma obrigação? Todo mês a gente tem que pagar alguma conta, não tem? Né? Então, eu comprei um carro e esse carro ele está parcelado, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma obrigação, não tem? Tem que todo mês pagar aquela parcela. Eu comprei uma blusinha na Renner, certo? Parcela ela em 10 vezes, certo? Eu vou ter uma obrigação que eu vou ter que pagar, certo? Então, obrigação é tudo aquilo que eu devo, certo? E direito. Tudo que eu tiver para receber, eu vou receber. Exatamente, né? Se obrigação é tudo aquilo que eu tenho que pagar, meu direito é tudo aquilo que eu tenho para receber. E os bens são exatamente tudo aquilo que eu já paguei e é meu. Eu paguei a minha casa, é minha, então é meu bem, certo? Paguei o carro já, não devo nada por banco, né? É meu bem, certo? Na cooperativa de vocês, vocês também têm. Vocês têm bens, vocês têm direitos e vocês têm obrigação, certo? Se vocês compraram uma máquina, né, para uma prensa, certo? É um bem da empresa, né? É um bem da cooperativa, correto? Fizeram um empréstimo para comprar essa prensa, certo? É uma obrigação. Vocês pagaram, prestaram serviço para a prefeitura e ela está devendo para vocês. Vocês têm um direito a receber. Então, o patrimônio é a junção de tudo isso. Ou seja, é todos os bens que a empresa tem, é tudo que ela tem direito a receber e é todas as obrigações que ela tem a pagar, certo? Tranquilo?
E aqui, ó, tem uma ilustração de uma balança, porque quando eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês do que é um balanço patrimonial, né? E isso vocês podem pedir para o contador, né, que ele tem lá e provavelmente já deve ter passado para vocês, e com certeza passou ali, vocês já devem ter visto um balanço patrimonial. E por que ele tem essa balança? Ó? Porque tudo que a gente tem de bens e direitos tem que ser igual a minhas obrigações e o PL. O que é o patrimônio líquido? Então, a gente viu bens, viu direitos e viu obrigações, correto? O que seria patrimônio líquido? É tudo. O líquido é tudo, não? Não. Quem aqui está da fundação da cooperativa de vocês? Quem aqui já está desde o início? Eu cheguei depois que o boi já estava na linha. Cássio, Júlio, Regina. Eu sim, professor. Regina, então, desde o início. O Cássio Sim. também pegou o trem andando? Praticamente desde o começo. Cássio nasceu dentro da cooperativa, professor, ele só não conta. Não é bem assim, não. Gente, o PL, o patrimônio líquido, é tudo que, quando vocês iniciam uma empresa, certo? Quando a gente pensa numa pessoa natural, né, uma pessoa nós, né, a gente tem lá o pai e a mãe, né, quando a gente registra, tem que ter pelo menos a mãe, né, registrado. Quando uma empresa nasce, ela também precisa de um registro, correto? Que é o CNPJ. E daí, quando inicia-se uma empresa, uma cooperativa, eu preciso dizer, olha, essa empresa, essa cooperativa, ela vai ser da união da Regina, do Júlio e da Sayonara, certo? Os três se reuniram e decidiram fazer uma empresa. E a empresa, ela precisa começar com alguma coisa, não precisa? Com algum faz-me rir, né? Então, lá, quando foi iniciado a cooperativa, ela foi iniciada com alguma coisa. Pelo menos no papel, ela tem que estar escrita que ela foi iniciada com alguma coisa. E não precisa ser só com dinheiro, tá? Então, ó, se a Regina, a Sayonara e o Júlio decidem criar uma empresa, ok, a gente vai criar uma empresa e vai ter ali um capital inicial, um patrimônio líquido de 100 mil reais. Bom, desses 100 mil reais, o Júlio vai entrar com o carro, a Sayonara vai entrar avaliado em 40 mil reais, a Sayonara vai entrar com um imóvel avaliado ali em 40 mil reais, aí a gente já tem 80, né? E a Regina vai entrar aí com 20 mil reais em dinheiro, né, para dar início. Observe que a gente constitui uma empresa com 3 pessoas e a gente disse, olha, cada um vai ter uma parcela que vai dar ou de dinheiro ou de algum bem para começar essa empresa, certo? Tu lembra lá, Regina, quando vocês começaram, se foi negociado assim? Foi. Isso, né? Então, toda empresa, ela nasce dessa forma, certo? Então, o PL, gente, é exatamente esse pontapé inicial, né? Então, a gente diz que é Aqui, ela tem uma fórmula, né, que é bens, direitos é igual passivo mais o PL. Por que ele está do lado do passivo ali, próximo das obrigações? Porque, teoricamente, vocês investiram, né, e vocês querem retorno, certo? Então, isso eu estou falando de uma empresa, não uma cooperativa, certo? Mas o objetivo é o lucro, certo? Então, tudo aquilo que os sócios vão investir, a gente espera-se, né, que tenha retorno. Então, observem essa figura aqui, ó. E por que ela tem que estar equilibrada? Porque tudo que entra dentro da empresa, seja
pelo PL, né, pelo patrimônio líquido, ou pelas obrigações, eu tenho que aplicar de alguma forma no lado do ativo, certo? Então, os meus bens e direitos têm que ser igual à soma das minhas obrigações e o patrimônio líquido. Por isso que tem que estar essa balancinha aqui. Se eu apresentar para vocês, ou um contador apresentar, que ele não vai apresentar, um balanço patrimonial aonde o lado do ativo é diferente do passivo, tem alguma coisa errada, certo? E a receita vai vir direto aqui, porque eu preciso ter ali esse equilíbrio, ele precisa estar muito bem apresentado no relatório, certo? Bota ali, ajuda a botar e botar no lixo, Murilo. É lá no outro lixo, não é naquele ali. Ah, você tá com o áudio ligado. Aí agora que eu vi. Mas é bom, ó, tem coleta seletiva lá no caso. Não, eu tô com meus dois aqui, ó. Função. Mas observem aqui, ó. Então, a gente tem o nosso ativo, que é os valores positivos, e nós temos o passivo, que são os valores negativos mais do patrimônio líquido. Ali o patrimônio líquido a gente não diz que ele é negativo, né? A gente diz ali que ele é positivo. Então, do passivo, a gente vai colocar a origem ou a fonte dos recursos, né? Aonde que a gente conseguiu esse dinheiro? Ou ele é dos sócios, né? O capital dos sócios, ou dos cooperados, e as obrigações, que é aquela pessoa, aquela empresa que prestou um serviço para a gente e a gente vai dever ela, certo? Que são as nossas obrigações. E esse lado, observem que aqui, ó, é a origem ou a fonte dos nossos recursos. E ele tem que ser aplicado do lado do ativo, certo? Ou em bem ou em direito. Como é que é em bem? Bom, a gente pode comprar um carro, uma máquina, comprar um imóvel, certo? E o direito? Bom, eu posso ter ali, financiar a minha operação, né, para vender ali para o meu cliente, certo? E daí a gente acaba vendendo a prazo, enfim, prestando serviço e depois recebendo, mas é uma forma de eu aplicar o meu recurso, ok? Então, quando vocês forem ver ali o contador de vocês, ó, o balanço patrimonial, ele tem essa cara, ó. Então, ó, o balanço patrimonial, eu tenho um ativo, certo? E eu tenho o passivo mais o patrimônio líquido, ó. E observem que os dois aqui, ó, estão exatamente iguais, ó, certo? Porque esse daqui é um pressuposto básico da contabilidade. O meu ativo tem que ser igual ao meu passivo mais o patrimônio líquido. Então, tudo aqui, ó, que está no ativo, é os recursos que, como que entrou o dinheiro na minha empresa. E o ativo é onde que eu apliquei esse dinheiro, certo? Ou esse recurso. Observem aqui, ó, que dentro do passivo a gente tem outro nomezinho aqui, ó. Tanto no ativo e no passivo a gente tem o circulante e o não circulante. O que seria isso? O circulante é todo aquela movimentação que eu tenho ali no curto prazo. Para contabilidade, curto prazo ali é até 6 meses. Professor, Oi. não consegue aumentar ali, tá bem ruim de enxergar. Aí, melhorou. Obrigado. Ó, aqui nós temos o circulante, né? Tanto o ativo quanto o passivo, circulante e o não circulante. Circulante dentro da contabilidade, 6 meses está dentro do circulante. Não circulante é exigível a longo prazo, né? Ou contas a receber a longo prazo. Por exemplo, eu vou financiar uma prensa. Ela tem um valor bem alto, certo? Então, provavelmente, ele vai fazer um financiamento e vai passar dos 6 meses. Então, ela vem aqui no meu passivo não circulante, ou seja, exigível a longo prazo. São os financiamentos, certo? Bom, o passivo circulante é aquilo que a gente tem que pagar
no curto prazo. Fornecedor, salário, imposto, certo? Dividendos. E a mesma coisa aqui no ativo circulante. Disponibilidade, que a gente chama de caixa, mas a gente nem usa mais o termo caixa, né? Porque remete muito ao dinheiro vivo, né? E hoje a gente entende que a maioria do dinheiro está no banco, né? Então, seria disponibilidades mesmo. Duplicatas a receber, estoques, né? Tudo isso é um bem da empresa. E o não circulante, que é aquelas duplicatas que a gente tem a receber, investimentos, imobilizável, intangível. Sabe o que é intangível? A gente fala de um bem intangível. Porque, ó, dinheiro, caixa, a gente consegue pegar. Duplicata também. Estoque, a gente consegue lá pegar. Intangível, gente, quando a gente faz uma negociação dessas empresas que são bem conceituadas, no sentido de que já tem o nome do mercado, investem bastante, tipo Coca-Cola. Se for falar de Coca-Cola, a gente vai falar em qualquer lugar do mundo, a gente vai saber o que é Coca-Cola, né? Então, existe um valor da marca Coca-Cola, certo? Então, isso é um bem intangível. Então, e aqui quando eu falo um valor, e a gente fala de valores exorbitantes, assim, é questão de milhões de dólares. Então, quando, digamos, a Coca-Cola vai em negociação, ela tem o valor da marca dela. Fale, Regina. Exemplo, ações? Não, Não? não. É a marca mesmo. É a marca. É simplesmente a marca Coca-Cola. A marca McDonald's. E eu não estou falando de nenhuma. Quando a gente fala, por exemplo, McDonald's, eu não estou falando de nenhum restaurante do McDonald's, não estou falando de nenhum material, nenhum item do McDonald's. Simplesmente o Mzinho do McDonald's. Valor de mercado, no caso, que eles falam, né? É quase o valor de mercado. Né? É um bem, é o valor da marca mesmo, certo? Por exemplo, a Microsoft, a Dell, né? Essas empresas, ela tem valores altíssimos de marca mesmo, né? Que é um valor que é até difícil de explicar, mas é simplesmente o valor da marca, é algo que tu não consegue pegar, né? Quando a gente fala de valor da marca, de valores de milhões, eu não estou falando de nenhum prédio, não estou falando de nenhum equipamento, é simplesmente a marca, certo? Isso daí é um bem intangível da empresa. Então, isso aí também entra dentro do balanço patrimonial, certo? É algo que foi construído aí com muito trabalho, certo? Vocês já viram algum relatório mais ou menos desse estilo assim? Onde tem ativo, passivo, patrimônio líquido? Esse aqui é um balanço patrimonial. Todo ano a empresa precisa entregar isso para o contador, né? Elabora. E quando a Sayonara falou de inventário, ó, provavelmente foi por conta desse elemento aqui, ó, estoque. Toda empresa, né, que precisa fazer ali o inventário, que é contar todos os itens do estoque. E quando eu trabalhei no hospital, né, a gente contava todos os comprimidos da farmácia, né? Então, porque lá, claro, a gente acaba descartando, né, não descartando, fazendo a dispensação, né? Então, vem uma cartela lá com uma cartela que tem 10 comprimidos. Daí, quando a gente vai pro hospital, a gente vai atendido, tu não vai levar lá, o enfermeiro não vai levar a cartela com 10 e destacar um na tua frente, né? Geralmente vem um saquinho que daí tem um comprimido ali dentro, né? Cortado, né? Então, a gente tem que contar todos os comprimidos ali. Claro, a gente fazia todo um esquema, né? A gente procurava dispensar um pouco menos, mas tinha que contar todos os comprimidos que tinham dentro da farmácia, do hospital. Supermercado, eu preciso fazer um inventário do supermercado. É contar todos os itens do supermercado, certo? Acho que ela não é a mesma quando eles falam que tem que fazer o balanço. É a mesma coisa? Só que o balanço, observe que o balanço patrimonial é esse relatório aqui, ó.
né? E somente esse balanço que a gente ouve falar, né? É só para contabilizar esse item aqui, ó. Então, o balanço estoque. patrimonial é bem maior. E isso é bem importante, eu tive a experiência de trabalhar numa empresa onde se vendia bebidas, né? E aí, por conta justamente desse controle de estoque, eu comecei a desconfiar que vi que estava saindo algumas coisas que não estavam de acordo, né? Porque eu ia lá no sistema, tinha um valor, e daí ia lá no físico da empresa, tinha outro, né? Então, eu chegava lá no computador, eu tinha tantas unidades, daí chegava lá no estoque e não tinha aquelas unidades, né? Então, tinha alguma coisa errada. E eu comecei a controlar isso, né? Fazer um levantamento, assim, ó, todo dia eu ia lá e selecionava alguns itens, né? E fazia a contagem. E dito e feito, né? Estavam pegando alguns produtos aí e fazendo um esquema por fora, né? Então, é bem importante a gente controlar esse estoque, né? Ali, Regina, o microfone está desligado. Isso era Ambev, por acaso? Oi? Isso era na Ambev, por acaso? Não. É que eu também fiz várias vezes contagem de estoque que tinha que bater com o que estava na programação e às vezes acontecia de estar faltando. Não vou falar o nome da empresa, assim, ó, mas dito e feito, gente, o sistema, eu digo que o sistema é burro, né? Ele aceita aquilo que tu coloca, mas ele também é bem esperto. Está lá no sistema, se a gente tem X produtos e vendeu tantos produtos, eu preciso estar exatamente aquele valor, certo? E realmente, eles tinham até uma tabela paralela onde se comercializavam os produtos que eram desviados, certo? Então, eles tinham uma tabela de preço para vender. Mas é complicado. Mas sempre quando eu dou aula de gestão de estoque ou logística, né, eu sempre falo, né, sempre façam, principalmente quando a gente tem uma empresa onde vende produtos, assim, né, onde eu tenho um estoque, então, coloquem, vocês que estão cuidando do estoque, né, sempre coloquem façam a métrica, o acompanhamento diário de vocês. Peguem ali 5, 10 itens, né, e façam o controle, né, de quanto que tem de material e quanto que está lá no sistema, né, e faça esse acompanhamento diário, né, então, porque se no sistema tá um valor e lá no estoque é outro, alguma coisa tem, certo? Mas, vamos lá. Mas se vocês pedirem lá para o contador, né, o balanço patrimonial, vocês podem ver, ó, que vocês podem observar que o valor do ativo, ele tem que ser igual ao valor do meu passivo mais o patrimônio líquido, ó. Aqui nesse exemplo, ó, o capital social, lembra que eu dei exemplo lá, que a Sayonara, a Regina e o Júlio, né, entraram e fizeram um negócio e botaram 100 mil reais. Tá aqui, ó, esse capital social, que a gente chama, que é o inicial, start da empresa, certo? E observe uma coisa aqui, ó. Nesse relatório, ele não vai dar para a gente se a empresa teve lucro ou prejuízo, certo? Tem reserva legal, mas observem que aqui não tem nada de lucro ou prejuízo, concordo? Então, justamente, para em tudo que eu mostrei para vocês, a gente tem algumas ferramentas, né? E na contabilidade também a gente tem os relatórios, e cada relatório ele tem uma função, certo? E a função do balanço patrimonial, que é um relatório, não é para trazer se a empresa teve lucro ou prejuízo, certo? Isso aqui é um retrato. Se eu fechar hoje a minha empresa, eu tenho isso daqui, ó. Ela começou com esse capital, ela tem isso de bens, né, que foi investido, e a gente tem isso de passivo.
mas não tem nada de lucro ou prejuízo aqui, certo? O Cássio até enrolou a testa ali. Mas a gente não tem, quando a gente fala de relatório de balanço patrimonial, não tem nada de lucro ou prejuízo. Se a gente quer saber se a empresa teve lucro ou prejuízo, a gente vem para esse outro relatório aqui, ó. Já ouviram falar? DRE. Esse daqui é outro relatório contábil, certo? Vocês podem pedir para o contador também. Assim, se lá no balanço patrimonial vai dizer o que a empresa tem, certo? O que ela tem. Mas para a gente saber como que a empresa está tendo, né? Como é que é a eficiência dela, se ela teve lucro ou prejuízo, a gente vem para o DRE, certo? Que é a demonstração do resultado do exercício. Ele é um resumo ordenado das receitas e das despesas da empresa em determinado período. Né? Observem que em nenhum momento aqui eu falei para vocês que até a aula de hoje, né, de lucro ou prejuízo, assim, no sentido de eu trazer para vocês uma ferramenta que, isso aqui vai me dizer quanto que a empresa vai ter de lucro ou prejuízo. Eu apresentei para vocês ali o ponto de equilíbrio, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a ter lucro, ou sobra, né? Mas com esse relatório aqui, a gente sabe se a empresa teve lucro ou prejuízo no final daquele mês, certo? Daquele mês, daquele semestre, daquele ano, certo? Então, ela apresenta de forma dedutiva. Por que dedutiva? Porque a gente vai tendo o que entrou dentro da empresa, ou seja, nossas receitas, e a gente vai deduzindo, ou seja, a gente vai descontando tudo que a gente tem de gasto, né, despesa, de custo, né, de dividendos, e a gente vai lá no final ver se ela teve lucro ou prejuízo. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Opa. Esse daqui é um modelo, então, de uma demonstração do resultado do exercício, né? Então, primeira coisa, como ela é dedutiva? A primeira coisa é receita operacional bruta. Tudo que entrou de dinheiro dentro da empresa. Então, tá aqui, receita operacional bruta. Aqui nesse exemplo ainda, né, a gente faz uma divisão. Tudo que entrou de receita, né, com a venda ou com serviço, ou com prestação de serviço. Observe que aqui está dividido, Então, 80 mais 20 vai me dar receita operacional bruta de 100 mil reais, certo? Depois a gente começa a fazer as nossas deduções, certo? A gente vai pegar desses... Imagina que isso aqui é uma grande pizza, certo? Então, a gente vai tirando fatias agora dessa pizza. Por isso que a gente diz que ela é dedutiva, certo? Então, a gente tem a nossa grande pizza, que é a receita operacional, e agora a gente vai tirando aqui, Então, vai uma fatia, vai tirar para dedução de receita. A gente teve ali devolução de vendas, né, descontos incondicionais e abatimentos, né, eu dei um desconto em alguma coisa assim, né, eu tive uma devolução, a gente vai descontar da nossa receita, certo? Depois, a gente tem nossos impostos, certo? Tudo que a gente paga de imposto aqui a gente acaba deduzindo. Então, a gente tem lá a grande pizza, a gente tirou uma fatia para dedução de receita, outra fatia para os impostos, e a gente vai resultar isso na nossa receita operacional líquida, o nosso ROL. Ou seja, dos 100 mil reais que a gente tinha aqui, a gente descontou 30, certo? A gente já tem 70, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Muito rápido. Então, isso vai me resultar na minha receita operacional líquida, certo? 70 mil. Bom, agora a gente vai ter o nosso custo da mercadoria vendida, certo? Ou, no nosso caso, né, é o custo do... agora me fugiu o nome. Custo do serviço prestado, certo? Que vocês prestam um serviço. Então, tudo que é de custos aqui na nossa prestação de serviço. Aqui nesse exemplo, o custo da mercadoria vendida é quando, por exemplo, eu comprei digamos que eu tenho uma loja, certo? Que ela vende roupa. O custo da mercadoria vendida é o custo que eu paguei pelaquela roupa, certo? Então, a gente diz que é custo da mercadoria vendida.
quanto que ela me custou lá para o fornecedor, quanto que eu paguei para o fornecedor. Então, a gente desconta, então, nosso custo de mercadoria vendida ou o nosso custo de serviço prestado, a gente vai ter o nosso lucro operacional bruto, certo? E depois a gente vem com nossas despesas operacionais, certo? Então, tudo que a gente teve de despesa da operação, e aqui entra o contador, entra o advogado, né? Entra a parte de vendas, né? Se a gente tiver despesa. E aqui, então, a gente tem nosso lucro operacional líquido, certo? Observem que tudo a gente vai diminuindo, certo? Por isso que ela é dedutiva. Às vezes entra outras receitas que a gente pode colocar aqui no final, ou outras despesas também que não são contabilizadas até aqui, certo? Então, a gente teve ali uma receita esporádica, entra aqui nessas outras receitas. A gente teve uma despesa ali que não faz parte da operação, não faz nada, mas a gente teve essa despesa. Outras despesas, certo? E na contabilidade, eu não sei se vocês estão observando aqui, ó. Tem sempre entre parênteses, ó. Na contabilidade, se vocês verem alguma coisa, algum número entre parênteses, significa que ele é negativo, tá? Então, se lá no relatório que vocês estão lendo tem entre parênteses o número, é porque ele é negativo. Já tinham visto essa representação do número negativo? E daqui vem imposto de renda, vem tudo que a gente acaba descontando, né? E daqui, então, o lucro antes das participações, que daí a gente vai dividindo e com os cooperados, certo? E no final a gente tem um lucro ou um prejuízo, que no caso de vocês seria uma sobra ou... Agora esqueci o nome. Sobra ou... Não é prejuízo, é... Fugiu o nome agora, gente. Deu um branco. Perdas? Perdas. Obrigado. Então, lá no final, a gente sabe se a empresa teve ali lucro ou prejuízo, certo? Ou ganhos ou perdas, certo? Nunca viram esse relatório, pessoal? Esse relatório, ele é obrigatório, contador, né? Ele, literalmente, vocês pagam ele para fazer essa parte, certo? Mas é que o contador, ele precisa fazer, né? E ele assina esses relatórios, certo? Alguma dúvida, pessoal? Regina, Anara. Não, estava falando aqui, professor, que nós temos isso pelo menos uma vez por ano, bem explanado, assim, que é na prestação de contas. Exatamente. Exatamente. Então, porque isso é um documento oficial, né, gente? Isso aí vocês precisam, e o contador, ele precisa enviar para a Receita, né? Certo? Assim como nós fizemos a nossa declaração de imposto de renda, né? A empresa também precisa fazer. Então, ela precisa enviar, né, esses relatórios aqui. Eu ia dizer um mais ou menos parecido assim, até eu estava procurando aqui no celular o último que foi encaminhado para nós para fazer o imposto de renda. Exatamente. Então, assim, ó. Então, hoje vocês conseguem já até ter uma leitura mais... deixa eu parar aqui. Uma leitura, né, desses relatórios. Tanto do balanço patrimonial quanto do DRE, são dois relatórios obrigatórios, né, que vocês precisam entregar para a prestação de contas. Né? Então, hoje vocês têm ali
ideia do que a gente está falando, né? Então, balanço patrimonial é para a gente ver como é que a empresa tem hoje, como é que está dividido os bens da empresa, e o balanço. E o DRE é para dizer qual é o resultado que a empresa tem, certo? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, são dois relatórios que têm duas funções, né, dois objetivos diferentes. Ok? Opa, cadê vocês? Ué? Ah, tá aqui. Me perdi na minha tela. Certo, pessoal? É isso, eu preparei isso para vocês. Deixa eu botar aqui agora. Eu tenho a última atividade para vocês. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou começar a fazer aqui com vocês. Então, a gente tem aqui alguns itens, certo? Daí, a primeira atividade é vocês dizer se é um bem, se é um direito ou se é uma obrigação. Né? O dinheiro em caixa. Lembra o que a gente conversou? Ele é um bem, ele é um direito ou é uma obrigação? É um direito. Não. Não? Não. É um bem. É um bem? É um bem. Valor a receber. É um direito. Aí sim, isso. Prensa hidráulica. Ele é um É bem um ou bem. É um bem. sim? É o caminhão. É um bem. É um bem. Dívida com fornecedor. É uma obrigação. Obrigação. Conta de energia a pagar. Obrigação. Obrigação. Empréstimo bancário. Aí é triste. É uma obrigação. É uma obrigação. Isso aí mesmo. O hotel, o Adilson pode estar acompanhado também, ó. Calcule o total de bens e direitos, que é o meu lado do ativo, né? Então, a gente classifica aqui. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês, ó, o que a gente tem, né? Então, vocês vão ter que classificar o que é um bem, o que é um direito, para chegar aqui no valor do ativo. Obrigação, né? O que a gente tem para pagar, né? O nosso passivo. O nosso patrimônio líquido, né? Aqui a gente calcula, geralmente a gente calcula o patrimônio líquido assim, ó, porque como o ativo tem que ser igual o passivo mais o patrimônio líquido, então matematicamente se a gente chegar no ativo menos o passivo, vai dar o meu patrimônio líquido, certo? Aqui pede para vocês calcular as despesas, né? Aqui no 4, né, já entra na parte de DRE, certo? No conceito de DRE, de demonstração do resultado do exercício. Então, eu preciso separar aqui todas as minhas despesas, o resultado do mês, então a gente tem as receitas menos as despesas, e daí responder se a cooperativa ela teve sobra no período. Ok? Então, é bem claro que aqui o objetivo não é vocês serem ali contadores, né? Mas acho que é importante esses conceitos, até para vocês fazerem uma leitura desses relatórios, que vocês dizem que vocês têm ali, né? E todo final do ano vocês ficam com posse desses relatórios. E é importante vocês aí ter uma ideia do que está se falando, né? Então, balanço patrimonial, eu consigo ver
o patrimônio da cooperativa, e o DRE a gente consegue ver se a cooperativa ela teve sobra ou teve perdas, certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Hoje é o nosso último encontro. Gostaram, não gostaram? Não querem me ver mais na minha frente? Tá muito interessante. Eu acho que tinha que ter mais aulas. Ó, Jesus só regalou o olho. Mais conta. Então é isso, pessoal. Espero ter auxiliado vocês, né? Ter botado pelo menos uma pulguinha ali de conhecimento atrás da orelha de vocês, né? Para vocês pensarem. Eu acho que o objetivo aqui também é vocês pensarem, não, a trazer essas ferramentas que eu apresentei para vocês, né? E utilizarem no dia a dia de vocês ali na cooperativa. Eu vou estar sempre à disposição ali para vocês no WhatsApp, né? Acho que o curso de vocês vai até junho, julho. Vocês têm um cronograma? Eu não me lembro mais. Eu sei que tem agora a próxima aula com o professor Alessandro e mais um professor, que eu não me lembro o nome. Eu sei que é 2 professores. Certo. Acho que é o professor Alessandro agora e depois o Felipe. E aí eu acho que Não, é os encerra. 2 juntos, Regina. Se eu não me engano, é os 2 juntos. Achava que não. Cadê a Nath para tirar nossa dúvida? O quê? Liga, eu tava. Gente, eu tô longe do computador, por isso que eu não respondi agora. Desculpa. Fala, repete, por favor. A próxima aula é com o professor Alessandro e o professor Felipe junto, não? Sayonara, assim, ó, eu falei hoje de tarde com a Lê e com a Tayla, eles estão ajustando o calendário ainda. Eu não sei. Não vou passar fake news para vocês. Tá? Mas eu acho que sim. Mas espere comunicação dos canais oficiais, ou seja, o Alessandro. Tá? Amanhã a gente já vai finalizar, vai alinhar essa questão. Por questão de agenda mesmo, tá bom? Mas aí a gente informa no grupo, pode ser? Todo mundo tem acesso ao grupo do WhatsApp, né? Fica mais fácil, né? Tá bom. Então é isso, pessoal. Vamos Foi parar uma, a gravação? foi uma satisfação, né, participar ali. Foi poucos encontros.